Este é o Canadá, o segundo país com maior extensão territorial do mundo, situado na costa do continente norte-americano, logo acima dos Estados Unidos, sendo banhado por 3 oceanos, o Atlântico, o Ártico e o Pacífico. O Canadá e os Estados Unidos compartilham a mais longa fronteira do mundo entre dois países, estendendo-se por cerca de 8.891 quilômetros. Um aspecto fascinante da geografia canadense é que 80% de sua população reside a menos de 100 quilômetros da fronteira dos Estados Unidos, tendo em vista que a região norte é muito gelada e aproximando do ar, com 50% dos canadenses vivendo ao sul desta linha. Esse fenômeno é particularmente notório na província de Ontário, que corresponde a 38% do PIB canadense. A distribuição da população tende a se concentrar nas áreas onde as atividades econômicas estão disponíveis. São exemplos as indústrias de mineração, manufatura e imóveis, se encontram predominantemente nessas regiões. Um círculo colorido ilustra a variação percentual dos preços das casas no Canadá por província. Nos últimos 10 anos, desde a crise financeira americana de 2008, os preços das casas no país dobraram. Esse aumento expressivo é impulsionado pelos gastos do consumidor. Em 2009, o programa de estímulo governamental para impulsionar a economia, juntamente com a taxa de juros próxima a 1% ao ano do Banco Central, incentivou os canadenses a acumularem dívidas para a aquisição de moradias. As pessoas então adquiriram propriedades antecipando a continuação do aumento nos preços. Já no ano de 2022, o aumento nas taxas de juros trouxe uma desaceleração temporária nos preços da habitação, embora muitos locatários ainda considerem a possibilidade de possuir uma casa como algo inacessível. De acordo com uma pesquisa da Ipsos, 63% dos canadenses que não possuem residência própria já desistiram da ideia de adquirir uma. O relatório da Canada Mortgage and Housing Corporation destaca que a imigração tem desempenhado um papel significativo na demanda por aluguel nos últimos anos. Muitos recém-chegados ao Canadá optam por alugar imóveis inicialmente, o que sustenta a necessidade de unidades de aluguel. Essa situação não é exclusiva apenas no Canadá, visto que os preços das moradias também são elevados em relação aos aluguéis em muitos países desenvolvidos, como Estados Unidos e o Reino Unido. O mercado imobiliário canadense se distingue pela capacidade de seus consumidores de tomar empréstimos e gastar. Porém, essa tendência pode estar atingindo um limite. Os canadenses direcionam uma parcela substancial de seu capital para a habitação, em detrimento dos investimentos empresariais. Enquanto o investimento em propriedades residencial cresceu, embora o investimento em outras áreas, como empresas em inovação, permanecem relativamente baixos. Ao longo dos anos, o país tem sido reconhecido como uma terra de oportunidades, um país que oferece um alto padrão de vida e a possibilidade de construir uma boa com bastante benefício para a sua família. Porém, atualmente o Canadá está enfrentando sérios desafios econômicos que ameaçam a própria estabilidade do seu sistema financeiro. Surpreendentemente, a nona maior economia mundial em 2022, a nona maior economia mundial em 2020, com recursos naturais abundantes e uma força de trabalho qualificada, agora enfrenta dificuldades em se manter. Mas por que isso está acontecendo? Um dos principais desafios da economia canadense é a concentração populacional em grandes centros urbanos, como Toronto e Vancouver. O efeito maciço de pessoas nessas cidades nas últimas décadas aumentou os preços da habitação,
tornando difícil para muitos canadenses encontrar casas acessíveis. Atualmente, o preço médio das casas no Canadá ultrapassa $700 mil, colocando entre os lugares mais caros do mundo para a aquisição de imóveis. Essa disparidade de riqueza entre proprietários e não proprietários gerou instabilidade financeira e estresse para muitos jovens que estão enfrentando dificuldade para entrar no mercado imobiliário. A história nos ensina que aumentos inesperados nos preços das casas podem resultar em consequências econômicas devastadoras. O crash do mercado imobiliário em 2008 nos Estados Unidos, como já foi citado acima, é um exemplo claro. A concessão irresponsável de empréstimo por instituições financeiras levou a uma crise hipotecária que se propagou globalmente, resultando em uma recessão prolongada. Outro desafio significativo para qualquer economia é, sem sombra de dúvida, a inflação. O aumento rápido dos preços de bens e serviços cotidianos tem dificultado para muitos canadenses equilibrar suas despesas. Isso leva a uma redução nos gastos do consumo e, consequentemente, uma desaceleração econômica. O mercado de trabalho também sofreu impacto, com mais de 113 mil empregos perdidos entre julho e agosto de 2022, levando a uma taxa de desemprego de 5,3%. A elevação dos preços de bens e serviços cotidianos contribuiu para a demissão, à medida que as empresas enfrentam dificuldades em manter sua margem de lucro. Além disso, o recente imposto sobre o carbono, implementado pelo governo, agravou a situação, aumentando os preços de combustíveis, eletricidade e produtos de consumo comuns. Os especialistas em finanças preveem que a recessão no Canadá pode ser mais grave do que a crise de 2008 nos Estados Unidos, com uma probabilidade de aproximadamente 70% de chance que aconteça até o final de 2023. Segundo previsões, o ministro das Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, também alertou sobre desafios econômicos eminentes. Em meio a esse cenário de estresse financeiro, há impactos tangíveis na sociedade canadense. Os crimes contra a propriedade aumentaram, com relatos de roubo de carros e vandalismo em acessão. Além disso, os tempos de espera por serviços médicos têm se alongado, sobrecarregando ainda mais o sistema de saúde. Para lidar com a inflação, o Banco do Canadá aumentou suas taxas de juros, buscando conter a escalada dos preços. No entanto, isso pode ter efeitos colaterais, como desestimular o consumo com bens e serviços. Apesar das dificuldades, o Canadá permanece como uma economia robusta, caracterizada por um governo democrático estável, alta confiança e educação da população, além de um ambiente de negócio favorável. Embora o crescimento tenha sido menos vigoroso em relação a outras economias avançadas, o país mantém sua reputação como um lugar de qualidade de vida elevada. Porém, segundo previsões da OCDE, é improvável que sua situação econômica melhore em curto prazo. O Canadá enfrenta uma tempestade econômica eminente, com uma série de fatores contribuindo para a sua atual situação. Os canadenses agora se perguntam como enfrentarão esse período de incerteza econômica. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero agradecer a sua audiência e te pedir que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, pois somente assim o YouTube entenderá com o conteúdo relevante. Um abraço e até breve.